Você sente que está com seu olhar mais cansado, envelhecido ou caído? Porque essas são as queixas que me contam aqui no meu consultório. Vem comigo que nós vamos conversar hoje sobre uma das cirurgias mais realizadas no Brasil e no mundo no segmento da face, que é a blefaroplastia, a cirurgia das pálpebras. Olá, meus diamantes, tudo bem? Eu sou a doutora Georgia, eu sou médica cirurgiã plástica, atuo nas áreas de cirurgia facial, cirurgia mamária, estética e reparadora e cosmiatria. E tenho como propósito devolver a admiração das pessoas pela beleza natural. Aqui nesse canal, nós vamos desmistificar a cirurgia plástica, desconstruí-la de forma a torná-la mais humana para você. E eu quero trazer conhecimento para você, de forma que você possa fazer as melhores escolhas para a sua saúde e para a sua aparência. A blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras, que pode ser realizada tanto nas pálpebras superiores ou inferiores, devolvendo a jovialidade ao olhar, tirando aquele aspecto de pálpebras pesadas, caídas. E hoje, na cirurgia plástica, nós médicos entendemos que para rejuvenescer o olhar, não basta só realizar uma blefaroplastia simples. É necessário restabelecer, reestruturar a anatomia, estética e cirúrgica dessa região que foi sofrendo alguns danos ao longo do envelhecimento. Então vem comigo que eu vou te explicar mais sobre isso. A blefaroplastia é um procedimento cirúrgico que visa tratar as pálpebras tanto com alterações do envelhecimento que são adquiridas com o tempo, quanto ela também é uma via de acesso para alterações congênitas que são as do nascimento, como a ptose palpebral, por exemplo. O principal objetivo dessa cirurgia é remover os excessos de pele e também de bolsas palpebrais de forma a trazer um olhar mais jovial e também tratar algo funcional que muitas vezes vai atrapalhar a visão do paciente. Então, todo esse peso do excesso de pele e de gorduras palpebrais podem ser chamados de blefarocalase e essa condição pode ser corrigida de forma a melhorar a visão do paciente. As pálpebras, elas são estruturas vitais para proteger os nossos olhos. O seu mecanismo de esfíncter, que é o fechamento e a abertura circular, permite a lubrificação e a proteção das córneas, de forma que qualquer alteração desse mecanismo de abertura e oclusão das pálpebras pode levar a uma alteração da saúde dos olhos do paciente. Por isso é tão importante a gente conhecer sobre essa técnica para a gente fazer escolhas bem acertadas para a nossa saúde. Um spoiler, né? Não, um POV, né? Point of view. Fazia muito tempo que eu queria ter um canal justamente para conversar com vocês sobre as técnicas de cirurgia plástica, da mesma forma como eu converso com meus pacientes no consultório, porque eu acredito que uma das funções do médico na sociedade é levar conhecimento e informação de qualidade em saúde, porque isso protege você, a sua vida e a sua integridade. É o que eu queria mesmo, eu tô feliz. As principais queixas que eu tenho desses pacientes que vêm no consultório queixando-se das pálpebras geralmente são pálpebras pesadas e caídas com excesso de pele palpebral. O que mais incomoda em geral é a região lateral dos olhos, que também apresenta a presença de pés de galinha, rugas, também a herniação de bolsas de gordura, que é quando o olhinho fica mais encapsulado, e nas pálpebras inferiores a presença tanto de afundamentos que dão um aspecto de olhar cansado, quanto também aquele aspecto de olheira, que é quando tem muita bolsa palpebral, com excesso de pele e também alterações da qualidade da pele em ambas regiões. Se você chegou até esse vídeo, pode ser que uma dessas queixas seja a sua. Por outro lado, é natural que a blefaroplastia, como qualquer procedimento cirúrgico estético, gere algum medo e algumas preocupações, e por isso é tão importante que você converse com a sua cirurgiã,
comigo para que você fique tranquilo sobre todos os detalhes desse procedimento. Para isso, a consulta é muito importante, para individualizar detalhes que são importantes para o seu caso. Mais uma vez, eu digo e repito, todo procedimento que você queira fazer deve ser levado com planejamento e muito respeito entre você e o cirurgião que você escolhe. E mais importante ainda, você só deve fazer se isso te incomoda, se for importante para você e não para terceiros. É comum que as pessoas tenham receios ao considerar uma blefaroplastia, e nós vamos listar aqui quais são elas. Medo de dor, desconforto, resultados inesperados, medo de não se reconhecer, medo da cicatriz que pode ocasionar, complicações que podem ocorrer, anestesia, no geral, é muito comum essa dúvida. Preocupações com alterações na expressão facial também. E como vai ser a recuperação desse procedimento. Esses receios, eles são normais. Por isso é tão importante que você faça uma boa escolha do médico cirurgião que vai realizar esse procedimento com você. Por isso, vamos levantar aqui alguns critérios de seleção para pacientes fazerem uma blefaroplastia. O primeiro é a idade. Todo mundo pergunta quando que pode ser realizada uma blefaroplastia. A idade inicia em média aos 35 até 85 anos. Eu tenho pacientes que fizeram até antes, não por alterações de envelhecimento, mas por alterações estruturais e genéticas. Tenho pacientes que fizeram até com 90, mas que apresentavam estado de saúde adequado, com liberação do cardiologista, principalmente não pela estética somente, mas por ter um benefício na visão e na qualidade de vida nos outros anos que essa pessoa vai ter. Na consulta médica, um pré-operatório é realizado para fazer uma triagem da sua saúde de uma forma geral, pesquisando alterações de coagulação sanguínea, arritmias, algumas comorbidades já prévias como hipertensão, diabetes, tabagismo. Todos esses detalhes eles são considerados nessa consulta de preparo de pré-operatório. Alguns pacientes eles vão compensar algumas doenças e podem realizar essa cirurgia. Sobre cada um desses casos, quando o paciente é asa 1 seria aquele paciente que não tem nenhuma doença. Ou até asa 2, que é quando tem alguma doença, mas já está compensado há algum tempo e foi liberado pelo cardiologista. A blefaroplastia pode ser realizada até com anestesia local. Caso o paciente apresente outras doenças ou precise de uma monitorização muito mais invasiva, a blefaroplastia pode ser realizada em hospital e também ela é muito benéfica em hospital para os pacientes que querem sedação, dormir e ter essa tranquilidade. O que eu não recomendo é que seja realizado esse tipo de cirurgia com uma sedação em clínica sem nenhum outro aparato, porque pode haver um rebaixamento de nível de consciência e isso não é seguro, não é saudável para a sua saúde. E ainda tem gente que me pergunta, mas dá para fazer com anestesia local? Sim, dá para fazer somente com anestesia local, de uma forma que traga conforto para o paciente e estando ali acordado, a gente faz testes, conversa, não é nenhum problema. Qualquer dúvida sobre esses critérios de elegibilidade, eu estou à disposição. Deixe as suas perguntas aqui e muitas das suas dúvidas pessoais também serão atendidas no consultório. É muito importante para o sucesso dessa cirurgia o domínio da anatomia da órbita e da periórbita. Então vamos falar sobre alguns pontos que são importantes para essa cirurgia. As órbitas, elas são compostas por 7 ossos, sendo uma estrutura de ossos muito fininha, muito delicada, de forma que quando a órbita é submetida a um traumatismo facial, o globo ocular ele pode descer para a região do seio maxilar, protegendo essa estrutura que é tão importante, que são os olhos. Meio pesado isso, né?
Mas é que eu sou crânio-maxilofacial, né? Então, isso é muito abordado nas nossas aulas, o tratamento de traumatismo facial. Mas vamos voltar aqui de uma forma mais leve, esquece os ossos da órbita, vamos voltar. Também é importante verificar que há o retináculo lateral, que é uma estrutura septal ligamentar que dá sustentação ao canto da pálpebra. E isso é muito importante para posicionamento da altura do cantinho do olho, que são manobras que chamamos de cantopexia. Depois disso, o músculo orbicular dos olhos, que é essa estrutura delicada, parece uma asa de borboleta, ele faz esse movimento de esfíncter. Pensa numa câmera fotográfica antiga, certo? E esse movimento é que faz tanto a abertura quanto o fechamento ocular e também gera as ruguinhas laterais, que chamamos de pés de galinha. Além disso, tem um músculo muito importante, que é o músculo elevador da pálpebra, que fica abaixo desse músculo orbicular, e ele faz a abertura do olho, de forma que, quando lesionado, ele pode causar pitose, que é a queda da pálpebra. As pálpebras são estruturas formadas por 3 camadas, com glândulas também, que a gente chama de glândulas de Moebius. As pálpebras em si são estruturas que apresentam 3 camadas, nós chamamos de lamelas, apresenta irrigação pela artéria carótida externa e inervação tanto por ramos do nervo facial quanto por ramos do nervo trigêmeo também. Regiões que são evitáveis durante a cirurgia é a glândula lacrimal e também a região da tróclea, que temos vasos e nervos muito importantes, além da inserção dessas musculaturas que são importantes para mímica ocular. E de uma visão externa, a medida da distância do tarso até o sulco palpebral e a distância do sulco palpebral até o limbo ali da sobrancelha é de 1:3 ou 1:3:5. Só que isso varia muito porque no Brasil nós somos muito miscigenados e cada um tem um formato de pálpebra, de órbita diferente, e isso tem que ser considerado no planejamento cirúrgico. Então vamos falar quais são os passos dessa cirurgia de blefaroplastia. Tudo começa com a marcação cirúrgica, ali é o planejamento do que vai ser realizado na sua cirurgia. Determinar a altura da incisão, que geralmente é colocada no sulco palpebral, de forma que quando você pisca, abre e fecha os olhos, essa cicatriz vai ficar escondida ali nessa dobrinha de pele. E também ela tem uma extensão lateral que vai depender da quantidade de pele o paciente tem aqui nessa região lateral e ela vai mimetizar uma ruga dessa região. Na marcação de pele já é idealizada a quantidade que vai ser retirada desse excesso de pele, pensando em não ser retirado demais, muito além disso, para evitar alterações como dificuldade de fechamento do olho, que a gente chama de lagoftalmo. Na pálpebra inferior, essa quantidade de pele a ser retirada é ainda mais delicada, mais importante de ser planejada, porque como é uma região que não é móvel e que parte dessa alteração da pálpebra é devido a alterações do terço médio da face, a retirada excessiva de pele pode levar a um ectrópio, que é a exposição excessiva da esclera. E por isso técnicas de cantopexia são importantes para manter esse canto da pálpebra bem posicionado. E agora vem a anestesia, que é realizada com uma infiltração de anestésicos com epinefrina, de forma a diminuir o sangramento no local. Agora vamos para a incisão, que é realizada no local que nós idealizamos, que é esse sulco palpebral, essa regiãozinha de dobra de pele. E ali nós vamos retirar em fuso, fuso que eu falo é uma estrutura, né, de fuso de pele mesmo, esse excesso de pele que foi desenhado. Depois é realizada uma hemostasia, que é o controle do sangramento, e depois é retirado o excesso de bolsa palpebral, que também é recomendável que não seja retirado excessivamente, porque elas são importantes para a mímica desses músculos
extrínsecos do olho, que são os que fazem a movimentação do globo ocular. Portanto, a gente só remove a quantidade herniada de bolsa palpebral. Retirar em excesso deixa um olho muito fundo, muito vazio e acaba contribuindo para o envelhecimento, que é algo que não é desejado. E depois disso, na pálpebra inferior, que também passa por esses mesmos pontos, é realizada uma hemostasia cautelosa e avaliado como está a flacidez desse tarso e seu posicionamento. Por isso, esse procedimento de cantopexia, ele vai alterar a altura do canto palpebral, que pode ser algo benéfico para o rejuvenescimento, mas não deve ser excessivo, porque pode trazer realmente aquele medo que o paciente tem de ficar asiático, de mudar a sua etnia, certo? Então, isso vai ser considerado. E depois é realizada a sutura, que é uma síntese de pele. Eu prefiro realizar um ponto intradérmico, justamente para que essa cicatriz fique o mais delicada possível, pensando que a pele da pálpebra é uma pele tão delicada, tão fina, e a gente sempre quer ter o resultado mais sutil na face o possível. Tem muita gente que pergunta se tem que tirar pontos. Sim, eu uso pontos removíveis, que são retirados em 7 dias de cirurgia, ou 14, dependendo do edema, do inchaço do paciente. A recuperação do paciente, ele vai para casa com um curativo, vai usar tanto as medicações orais, quanto um colírio para proteger, lubrificar a córnea, e também uma pomada de uso para a córnea também. E em casa, o paciente vai usar compressas geladas, compressa de chá de camomila, que eu gosto bastante, e vai evitar, por exemplo, fazer esforço físico, abaixar muito a cabeça, dormir de lado para não perder esses pontos, dormindo de preferência com a cabeceira elevada, utilizando alguns travesseiros nas costas. E a alimentação não tem nenhuma restrição específica, mas o paciente deve evitar abusos ou situações que vão levar a náusea, vômito, pois toda força que é utilizada com a cabeça ou qualquer esforço pode voltar a inchar ou pode sangrar essa região operada, né? Sabe que é importante a gente levar em consideração que no pós-operatório as pálpebras vão ficar mais inchadas, elas vão ficar roxas. Então, você vai passar por uma situação transitória em que aquilo está alterado, mas vai passar. Geralmente, a recuperação leva de 7 a 14 dias, tanto para a pele cicatrizar, porque essa pele cicatriza muito facilmente por ser fina, quanto para regredir também os hematomas. Então, é normal, tá? Ficar inchado, ficar roxo no começo, você não se reconhecer por algum período, mas tudo isso vai passar. Portanto, você que precisa se planejar, uma blefaroplastia bem sucedida vai requerer no máximo 2 semanas de afastamento. O que é importante você focar para suportar esse processo é em como você vai ficar depois. O que eu percebo que as mulheres sempre ficam muito felizes depois dessa cirurgia é de poderem utilizar, por exemplo, maquiagem de novo. Elas nem passavam sombra, ou quando iam colocar máscara de cílios, ficava sempre manchando aqui na pálpebra. Então isso dá um grande alívio, dá uma nova perspectiva para a mulher. E no caso dos homens também, porque os homens muitas vezes eles só vão perceber que estão envelhecendo pelas pálpebras, porque o terço inferior da face eles conseguem esconder bem com barba, na maioria das vezes. Então é o olhar que vai entregar o tempo, o envelhecimento da pessoa. Então, tanto para homem quanto para mulher, a blefaroplastia traz grande satisfação. E vamos além. Trazer rejuvenescimento palpebral não é só remover excesso de pele e bolsa de gordura. E vamos além. Para trazer resultados naturais para a juventude do nosso olhar, não é só uma questão de tirar pele e bolsas de gordura. É preciso restabelecer vários outros detalhes que vão compor
ali um resultado natural e belo para os olhos. Porque a blefaroplastia, ela vai fazer aquilo que outros procedimentos não fazem, que é tirar o peso do olhar, tirar o excesso de pele e bolsas. Mas para todos os outros detalhes, é preciso a gente associar outros procedimentos. Em alguns casos, nesse processo de envelhecimento, alguns pacientes têm queixas de um olhar mais fundo ou de olheira como se fosse algo restrito à pálpebra inferior. Na consulta médica, nós vamos analisar esse terço médio de face, pois existe uma técnica cirúrgica que vai beneficiar, sim, a região de transição órbito-malar, que é a transição da pálpebra com a região da bochecha, e isso vai agregar e vai trazer resultados muito superiores para a sua blefaroplastia. Um desses procedimentos é a blefaroplastia subperostal ou o lifting do terço médio, que é um procedimento mais avançado e é feito por alguns cirurgiões treinados no Brasil e que, por sinal, eu faço. Além disso, é importante analisar a sobrancelha, porque a sobrancelha é a moldura dos olhos e a posição correta da sobrancelha acima do arco da órbita vai trazer também um olhar mais aberto e vai impactar também na quantidade de pele a ser retirada. Então, muitas vezes uma sobrancelha caída vai trazer um falso diagnóstico de excesso de pele para a lateral dos olhos. Primeiro, é necessário fazer procedimentos que corrigem a sobrancelha. Muitas vezes o procedimento é cirúrgico e é possível realizar tanto com fios cirúrgicos quanto com lifting facial e também com o lifting da própria sobrancelha, que é uma cirurgia chamada de Castanhares. Além disso, é importante a gente analisar a constituição da pele do paciente, porque esse processo de envelhecimento já levou ao consumo do colágeno e da elastina local. Então, muitas vezes, o paciente vai se queixar de rugas nessa região dos olhos que não são resolvidas só com a blefaroplastia. Portanto, o uso de toxina botulínica depois da blefaroplastia agrega ao resultado porque vai fazer uma paralisação programada de forma médica desse músculo que foi operado, trazendo resultados melhores e mais bonitos, inclusive tendo a manutenção do resultado da sua cirurgia ao longo prazo. Além disso, é possível realizar outros procedimentos que melhoram o tônus da pele, como lipoenxertias, que é a transferência de gordura de outros locais do corpo para essa região da face, ou mesmo a aplicação de ácido hialurônico, que hoje nós temos várias formas de vários laboratórios e isso é analisado caso a caso no consultório. O que é proscrito para a região da pálpebra é a utilização de bioestimuladores de colágeno, porque podem causar nódulos, calcificações e essa pele é muito fina, então não é recomendável. Além disso, existem outras tecnologias que vêm associar ao tônus da pele, a tratar a flacidez de pele, que é a utilização de ultrassom microfocado, fotona e plasma IQ também. Cada caso é analisado para que você faça um investimento adequado para ter um resultado que seja duradouro desse procedimento de estética dos seus olhos. E muitas pessoas se queixam de envelhecimento da pálpebra inferior como uma olheira, mas não por bolsa, mas por ser funda. Então, um preenchimento estruturado dessa região pode melhorar essa queixa, mas esse preenchimento ele tem vários detalhes técnicos que são muito sutis e que têm que ser analisados no consultório para que não seja um procedimento que vá causar mais inchaço nessa região, trocando um problema por outro, que seria uma olheira funda para uma olheira mais agora pesada. A naturalidade, gente, ela vem de um diagnóstico médico bem realizado e a escolha de procedimentos individualizada para cada caso de cada paciente, porque também cada resultado é individual e isso tem que ser respeitado. Lembre-se que o acompanhamento pós-operatório é tão importante quanto uma cirurgia. Uma cirurgia não acaba quando ela termina.
Ela acaba quando você já está cicatrizada e teve alta do consultório médico. E se você ainda ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre blefaroplastia, comente aqui embaixo, vai ser um prazer dividir com você conhecimento médico. Estou à disposição para que você tome a melhor decisão para a sua saúde e o seu bem-estar. E não se esqueça que a verdadeira beleza começa quando você se sente bem consigo mesma. Aqui no meu consultório estou disposta a te ajudar a chegar na sua melhor versão, também conduzindo com respeito os seus desejos e sendo clara, honesta com o que é possível nos resultados diante da ciência médica. E lembre-se, você é única, seus resultados são únicos e esse é o seu grande superpoder. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Curta, compartilha e comenta. Eu sou a doutora Georgia Pérez em todas as redes sociais. Pode me seguir para ter mais dicas sobre saúde, bem-estar e estética em cirurgia plástica. O meu objetivo é humanizar a cirurgia plástica para você. Um grande abraço e até a próxima!